Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere agora as principais notícias desta sexta-feira. O impacto que o corte de recursos federais terá na URGS. Serão quase 56 milhões de reais bloqueados no orçamento. Na última reportagem da série Mãe Não É Tudo Igual, vamos conhecer a história de mulheres que não incluíram nos planos engravidar, nem por isso deixaram de se dedicar à família. E mais, a preparação da dupla Grenal para os jogos do final de semana e a previsão do tempo para o Dia das Mães. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC falando sobre o congelamento de 30% das verbas das universidades federais em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, 6 instituições serão afetadas. Só na URGS são quase 56 milhões de reais bloqueados do orçamento. Do valor congelado, 65% seriam para recursos de capital, como obras, aquisições de livros e equipamentos, além de outros 30% que iriam para custeio, o que implica em manutenção de salas e laboratórios, limpeza, serviços terceirizados, entre outros gastos. Uma situação que deixa a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ainda mais além do limite orçamentário. Nós estamos pelo 7º ano consecutivo como a melhor federal. Isso se dá não só pela performance na graduação, mas também na pós-graduação, né? Então, esses cortes, tanto no custeio como os cortes nas bolsas, eles atingem o nosso coração. Além do bloqueio de recursos, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, suspendeu a concessão de 3.500 bolsas de mestrado e doutorado no país. Foram cortadas as que estão ociosas, ou seja, com vagas abertas que ainda não estão preenchidas. Só que na URGS foram 133 bolsas suspensas, 8 de pós-doutorado, 45 de mestrado e 80 de doutorado. Muitos alunos que começariam a pós-graduação agora tiveram que suspender as aulas por conta dos cortes. O que é produzido aqui na universidade tem um impacto impressionante para fora dos muros e para fora dos nossos círculos, que vai desde a produção de vacinas, né, a produção de conhecimento, de novas alternativas econômicas. Para a próxima semana, a reitoria da URGS deve se encontrar com o ministro da Educação para tentar reverter o quadro. Imaginamos que o ministro vai ter, né, a flexibilização dessa medida, dando conta de que nós não vamos, né, criar uma crise, né, para as atividades da universidade no segundo semestre. Certamente ninguém vai gostar de ver que nós não vamos poder atender aquilo que nós sempre atendemos perante a nossa comunidade. Enquanto isso, no dia 15, próxima quarta-feira, várias manifestações em todo o país devem marcar o protesto de professores, estudantes e outros setores contra o congelamento dos investimentos em educação. A gente entende que o dia 15 vai ser um dia muito grande, de manifestações muito grandes por todo o país e que certamente vão pressionar o governo, né, e os parlamentares para que se possam tomar ações efetivas para reverter, né, esse contingenciamento, esse corte que é tão agressivo e nocivo para a educação e para o desenvolvimento nacional do país. Bom, o governo Bolsonaro sofreu derrotas importantes na comissão que analisa a reforma administrativa. Após as votações no Congresso, há risco de o projeto perder validade e o governo voltar a ter 29 ministérios. Assunto para o nosso comentarista de política, Guilherme Macalossi. Mais uma derrota do governo Bolsonaro. Boa noite. Pois é, né, Carlinha? Boa noite. Cadê as tão faladas bancadas temáticas? Vocês devem lembrar, lá no período da transição, e até antes, na época da campanha, o Bolsonaro, com seu discurso antipolítico, falou: não, nós não negociaríamos com os partidos, nós vamos falar com as bancadas. Porque a lógica do Congresso é a seguinte: os partidos valeriam menos e sim as causas. Então lá existe a bancada ruralista, existe a bancada evangélica, existe a bancada da saúde. A bancada da bala. A bancada dos armamentistas, tem várias bancadas. E o governo Bolsonaro optou por negociar com elas diretamente, ignorando os partidos. Então, vários ministros que compõem o governo hoje são indicações das bancadas. Por exemplo, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, foi indicação da bancada ruralista. O Mandetta, ministro da Saúde, foi indicação da bancada da Saúde. Só que é o seguinte, você vai lá, oferece cargos,
para as bancadas e o que você tem em troca? Apoio? Apoio para as pautas políticas? Pois eu pergunto, quantas vitórias o governo conseguiu até agora dependendo das tais bancadas? Eu vou responder, não vi nenhuma. Não vi nenhuma, e essa da reforma administrativa me parece bastante grave, porque o governo queria que o COAF ficasse linkado ao Ministério da Justiça. A decisão da comissão foi de passar o COAF para o Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes. E o governo queria que a FUNAI ficasse com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sob a égide da Damares Alves. Pois bem, tiraram dela e colocaram no Ministério da Justiça. O Sérgio Moro não queria a FUNAI sob a sua jurisdição, mas vai acabar ficando se não conseguir se reverter esta votação no plenário. E daí uma confusão a mais, porque houve uma discussão no plenário da Câmara dos Deputados entre o presidente Rodrigo Maia e um tal de Diego Garcia, um deputado do Podemos, e ele questionou a ordem das medidas provisórias. A reforma administrativa é uma medida provisória, ela tem prazo de validade. Ela gera efeitos enquanto está valendo, mas a partir do momento que ela se encerra, ela deixa de valer e volta, retroage o que aconteceu anteriormente. Como ele entrou com essa questão de ordem, avaliando outras medidas provisórias que estariam na frente, o Rodrigo Maia disse, está bem, então eu vou colocar todas para analisar antes da reforma administrativa. Então pode ser que a reforma administrativa fique sem prazo para ser votada e ela tem um período de validade até o dia 3 de junho. E se não for votada até lá, o que é possível, o governo vai voltar a ter 29 ministérios. E daí é uma derrota acachapante para o governo. E todos esses assuntos que você resumiu aqui em 2 minutos estão no Cruzando as Conversas em 1h30 daqui a pouco. Foi 2 minutos? Foi mais. Não, 2 minutos. Teu comentário é 2 minutos. Eu tô aqui no meu ponto, já encerra. Tudo isso vai estar no Cruzando as Conversas daqui a pouco. Quer dizer, todas essas questões, essa conjuntura toda, o que realmente isso impacta na vida das pessoas. Exatamente? Logo mais às 22h30. Obrigada mais uma vez. Um ótimo Carla. Final de semana em família. Para ti também. E felicidades para todas as mães que estão nos assistindo. Tá certo. Tchau. Obrigada. Bom programa. Obrigado. Bom, nessa sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 430 quilos de maconha em um veículo na Freeway. O veículo foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal no trecho de Gravataí, mas fugiu em alta velocidade. Depois de 12 quilômetros de perseguição, o suspeito perdeu o controle do veículo e caiu no acostamento. O carro tinha placas clonadas. De acordo com a polícia, o motorista já havia sido preso por contrabando de cigarros. Ele alegou que foi pago para transportar a droga de Umuarama, no Paraná, para Porto Alegre. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver como comprar um presente de R$50 para as mamães. E também a história de mulheres que não quiseram engravidar, mas nem por isso deixaram de exercer um papel importante nas famílias. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar sobre a previsão do tempo para este final de semana. A semana terminou com temperaturas amenas em várias partes do Rio Grande do Sul. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões do estado para este final de semana de Dia das Mães. No sábado, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, tempo severo com chuva forte e trovoada durante o dia e a noite. Mínima de 16 e máxima de 20 graus. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, muita chuva e trovoada. Mínima de 17 e máxima de 22 graus. Lajeado, no Vale do Taquari, também tem tempo severo com forte chuva e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 17 e 21 graus. Já Rio Grande, no litoral sul do estado, tem sol com muitas nuvens e período de céu nublado durante o dia, mínima de 13 e máxima de 18 graus. No norte do estado, em Erechim, o tempo é marcado por forte chuva e trovoada, mínima de 13 e máxima de 17 graus. No domingo, Dia das Mães, a chuva perde força e diminui. Em Sapucaia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Campo Bom também tem sol e céu nublado, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Lajeado, sol e muitas nuvens durante o dia. Os termômetros variam entre 16 e 21 graus. Rio Grande tem nevoeiro ao amanhecer.
O dia é de sol com aumento de nuvens ao decorrer da tarde, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Erechim, sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora, mínima de 12 e máxima de 16 graus. Agora o nosso assunto é o futebol. Com apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro, o Grêmio espera pelo menos sair da zona de rebaixamento na partida deste sábado contra o Corinthians em São Paulo. Mas o time tem desfalques e jogadores pendurados. No Brasileirão, o Grêmio já deu muito mole. Eu acho que nós já erramos o suficiente, nesse Campeonato Brasileiro, nesses 3 jogos. São 3 jogos e 1 ponto ganho, 2 derrotas e 1 empate. A pior defesa do Brasileirão. Contra o Corinthians, o Grêmio espera, ao menos, sair da zona de rebaixamento. A gente não começou do jeito que a gente queria, o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus a gente já atingiu o objetivo, que é a Libertadores, quer classificar. Agora esse o foco que ele fala, né? Não ter os detalhes que a gente perdeu aqui na arena contra o Fluminense. Para amanhã, o tricolor tem 2 desfalques. Bruno Cortez, com uma lesão muscular, e Jean-Pierre, com dores no seu problema crônico no ombro. E mesmo na 4ª rodada, o Grêmio já tem jogadores pendurados. Eles são Kahneman e Matheus Henrique. Os 2 receberão amarelo contra Santos e Fluminense. Mas independente, como falei, independente de quem entrar, de quem for sair jogando, a gente vai lutar, vai guerrear para trazer essa vitória. Com a situação complicada no Brasileirão e sem jogo na próxima semana, o tricolor deve ter força máxima contra o Corinthians. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel Kahneman e Capixaba, Maicon e Matheus Henrique, Tassiano, Luan, Everton e André. Não, de jogar aí é com o Renato, né? Então quem o Renato optar ali vai, se Deus quiser, vai dar conta do recado, porque a gente está precisando dessa vitória e pontuar. A maior novidade que o Grêmio terá amanhã é Tassiano, que mesmo como reserva já marcou 3 gols em apenas 8 partidas disputadas. Mas é muito trabalho. O Renato sempre me cobra e cobra muito do grupo, né? Quem não entra em um jogo, no outro, mas está preparado, porque uma hora vai ser acionado e a gente tem que melhorar o time, tem que dar outra cara pro time. E graças a Deus, quando estou sendo acionado, estou sendo feliz nessas participações. Peraí que eu ia quase me esquecendo. Além do Brasileiro, o Grêmio também tem mais uma decisão na Libertadores, mas essa é fora de campo. Na segunda-feira, tem o sorteio da Libertadores, e o tricolor pode pegar times como Cruzeiro, Flamengo, Inter, Palmeiras, Olímpia, Cerro Porteño, Boca Juniors ou Libertad. E agora, será que o tricolor tá querendo pegar o rival Inter nas oitavas? Não, longe disso, né? A gente não... O próprio Renato fala pra gente que o Grêmio não escolhe adversário. Quem a gente enfrentar, a gente vai dar o nosso máximo. Mas, como eu falei, Libertadores é só depois da Copa América. Então a gente tem muito para trabalhar até lá. E o nosso foco principal agora é a retomada no Brasileiro e a Copa do Brasil. O Internacional também tem desfalques no meio-campo. Na partida contra o Cruzeiro, no domingo em casa, sai Patrick e entra Nonato. Libertadores agora só depois da Copa América. Inter e Cruzeiro brigavam pela melhor classificação geral, mas ela ficou com o Palmeiras. Agora, o Colorado enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo em casa, valendo os 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Com uma situação não tão favorável na competição, o time tem desfalque e é no meio de campo com Patrick, que está fora por 15 dias. Mas para a reposição, o Odair Helma tem Nonato. Pois é, o garoto que surgiu muito bem no Campeonato Gaúcho foi logo ganhando status de titular. Mas no Grenal dos Reservas, uma atuação para sair da memória. Uma expulsão logo no primeiro tempo, aos 28 minutos. Perdeu espaço. Nonato teve o apoio dos colegas, conversou com a comissão e depois de alguns jogos, voltou ao seu lugar. Uma atuação grandiosa sobre o River Plate, realizando um sonho de criança. Saiu sentindo dores no ombro, mas não preocupa para o próximo domingo. Data de mais uma oportunidade para cravar o seu espaço entre os 11 do Internacional. Já dizia meu pai, o difícil não é chegar no topo, é se manter nele, né? Bom, agora vamos ao comentário de Ribeiro Neto e as verdades da bola. Tá bem.
Vamos combinar que aqui se fala as verdades. Está todo mundo esperando o sorteio de segunda-feira. O pote 1, o pote 2, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, o pote da Grenal, será que é legal, será que não, bota Palmeiras contra o Cruzeiro, o River Plate, o Boca Juniors, enfim, uma gama de possibilidades e cada uma tem 12,5%. Uma chance relativa. Eu, particularmente, até estou torcendo por um Grenal, mas sei que isso é discutível. Mas vamos combinar, né? Nós temos um final de semana inteiro. Aliás, Dia das Mães, parabéns, mamães. E temos Campeonato Brasileiro. E tendo o Campeonato Brasileiro, a gente tem que lembrar que cada um, com a sua missão, precisa de recuperação. Até rimou, né? Então, deixamos como se fosse também num potezinho o nosso pensamento sobre Libertadores e vamos falar um pouquinho dessas missões. Começando por amanhã, onde o Grêmio tem uma missão realmente, olha, não é das mais fáceis não. É óbvio que o Grêmio tem time para ganhar do Corinthians. E também é óbvio que o Grêmio está precisando desse tipo de reação. Basta ver que mesmo classificado, depois de ganhar um turno inteiro na Libertadores, o Grêmio volta para a realidade do campeonato, onde vai muito mal. Quero lembrar você, hein? 3 jogos, 1 ponto. O Grêmio está a 8 pontos do líder da competição. Ribeiro, mas é início de competição. Pois é, mas eu quero lembrar que cada jogo vale os mesmos 3 pontos, seja no início ou no final da competição. E acho muito bom o Grêmio voltar de São Paulo com pontos, porque quanto mais adiar a recuperação, mais sobe a pressão. E aí, o Grêmio não vai arrumar um problema para ele, né? Mas tem uma parada da Copa América, tudo bom. Então, que o Grêmio trate de até a parada, né? Retornar ao grupo de cima, somar os primeiros pontos. Tranquilizador, eu diria. Embora a gente saiba que o próprio Renato está ainda tentando arrumar o time do Grêmio, a mecânica de jogo, tudo aquilo que você que me acompanha sabe. No domingo, o Internacional pega o Cruzeiro. Jogo difícil também, né? O Cruzeiro, mesmo que tenha perdido para o Emelec no meio da semana, é uma das melhores equipes do Brasil. Uma equipe competitiva, que mesmo fora de casa joga propondo o jogo. Aliás, eu vou dizer o seguinte para vocês. Já está provado, né? Até o torcedor do Inter sabe, né? Que o Inter, quando joga contra os grandes, tem mais chances de uma boa produção. Por quê? Porque ele pode entregar a bola para o adversário e jogar no jogo treinado, que é aquele de recompor, segunda bola, sair de velocidade, é ou não é? Esse é o estilo do Internacional. Quando ele tem que ele propor o jogo, tem mais dificuldades. Então, o Cruzeiro, sendo uma grande equipe, é capaz do Inter se dar bem. E tem que se dar bem porque vem de uma derrota para o Palmeiras. E embora tenha vencido o Flamengo, aliás, pega o exemplo do Flamengo. O Inter se impôs, teve autoridade e conseguiu uma vitória. Tem que repetir isso. Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, meus amigos. Então não dá para deixar para depois. Essa história que todo mundo fala, mas é só o início, o que importa lá no final, isso é subjetivo. Porque se você não tiver poupança, o tropeço lá adiante vai fazer falta. Enfim, tomara que nesse final de semana, de Dia das Mães, de novo, aquele abraço para todas as mamães da dupla Grenal sejam felizes. É ou não é? Até mais. Bom, o Dia das Mães é neste final de semana. E em todo o estado, a movimentação financeira deve chegar a 400 milhões de reais, um aumento de 2% em relação ao ano passado. Mas chega nesta data, sempre surge aquela dúvida, o que dar de presente para a mamãe? O repórter Matheus Bonês foi ao Camelódromo, aqui no centro de Porto Alegre, conferir algumas dicas de presentes acessíveis para agradar as mamães e o bolso. Dia das Mães está chegando, está na hora de presentear aquela que nos criou e nos cuidou com tanto carinho. Então, para isso, a gente veio aqui no Centro Popular de Compras, mais conhecido como Camelódromo, nas lojas para saber que presente de até R$50, para não gastar muito, né? A gente pode comprar nesse Dia das Mães. Então, vamos entrar aqui nessa primeira loja aqui, bem feminina, bem de acordo com o que a gente está planejando. Eu estou aqui com a... Bom dia, é a Simone. Simone, me diz então, o que temos aí de até R$50? A gente tem bastante coisa aqui, variedade. A gente tem saia longas a partir de R$50. A gente tem blusinhas aqui por R$35. Blusinha ciganinha por R$50. E também a gente tem essa saia linda
maravilhosa por R$ 35. Então a gente tem variedade de saia, blusa, vestido, lingerie também a gente trabalha a partir de R$ 39,90. Então tem bastante opção, né, para quem quiser gastar um pouquinho só, mas ainda assim presentear com muito carinho a mãe. Com certeza, aqui tem bastante coisa. Para quem já comprou, quer agregar mais alguma coisa no seu presente, aqui tem variedade de coisa. Para quem não comprou, ainda dá tempo de vir. Me diz uma outra coisa, e tu já comprou o presente para a mamãe? Já comprei, mas quero comprar mais. Vai dar uma saia também? Sim, saia, vestidos, né? Minha mãe merece. Tenho 2 meninas. E espero que elas te deem algum presente? Com certeza. Espero que me dê meu presente, né? E de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, as roupas realmente têm a preferência nessa data. 29% dos filhos devem dar alguma peça de vestuário de presente. Mais da metade deve ir em shoppings e centros populares para garantir a compra. Além disso, também estão na lista perfumaria, calçados, acessórios, flores e eletrodomésticos. Que tal então continuar com mais dicas de presentes baratinhos? Agora eu tô aqui com a Ana, que vai nos dar umas dicas de quais presentes de até R$ 50 a gente pode dar nesse Dia das Mães. Ana, então começa por onde aqui? A gente tem aqui taças, tem taça de vó de mãe, R$ 34,90, tenho canecas, R$ 29,90, copo térmico para o Dia das Mães, R$ 24,90. A gente monta cestas também, tem essas aqui, R$ 49,90, uma cestinha pronta. Depois para cá a gente também tem bastante canecas, R$ 34,90, tem assim R$ 29,90, cartão de Dia das Mães R$ 9,90. E bem temático, né? Bem temático sobre o Dia das Mães. Tem pro Dia das Mães, tem para os vovós que também são mães. Depois a gente tem almofadas, temos porta-retrato R$ 39,90, R$ 49,90. Temos kitzinhos, R$ 49,90. Mostra o que tem nesse kit aí. Nesse kit ele vem uma caneca térmica escrito Mãe, você é incrível. Vem um cartãozinho de Dia das Mães e uma almofada de Dia das Mães também. Depois a gente tem assim, porta-joia, escrito Eu Te Amo, R$ 29,90. Tem ursinho com flor, R$ 9,90. Tem as almofadinhas também, tem canecas. Tem canecas de R$ 24,90, que vem uma caneca com dizer de Dia das Mães e bombom. Ou temos só a caneca também, R$ 19,90. Canequinha escrito Mãe, Você é Demais. Tem pra vovó também. Tem só a caneca térmica, R$ 24,90. Tem bastante opções de presentes. Quem disse que é preciso ter filhos para ser mãe? Na última reportagem da série Mãe Não É Tudo Igual, vamos conhecer a história de 2 mulheres que não incluíram nos planos engravidar, mas que também se dedicam a cuidar do próximo. A vontade de ser mãe não despertou na jornalista Cristine Pires. Colocou a carreira profissional em primeiro lugar e fez disso prioridade de vida. E realmente eu priorizei minha carreira, né? Eu priorizei, para mim é uma escolha tranquila. Também não queria ter e deixar com minha mãe, meus pais, né? Não acho justo com eles, né? Porque eu acho que os avós, a gente sempre brinca que são para estragar e não para educar, né? O papel de educar é dos pais. Então eu achei que não cabia na minha vida, né? O tempo que eu dispunha e da forma que é a minha vida ter um filho. E isso não viabiliza a minha dedicação para crianças, né? O que realmente me preocupa é a questão do trabalho, porque a gente, como jornalista, a gente tem plantão. Então, por exemplo, eu trabalho no Natal ou no Ano Novo, né? A gente não tem feriado. Então, tu não dispõe daquele tempo para estar junto, né? Agora mesmo a gente estava se organizando aqui. Como eu não sou mãe, eu sou o step das mães que vão nas homenagens dos filhos. Então, eu vou cobrir uma colega essa semana para ela ir assistir a homenagem da filha. Então, tem tudo isso que tu tem que pensar. Claro, tem gente que tem muita vontade e coloca isso à frente, né? De todas essas coisas. Não foi meu caso. Para mim foi tranquilo, assim, não é o que eu quero e tu tem que saber lidar com essa escolha, né? Desde pequena, nós mulheres somos criadas para cuidar da casa e dos filhos. Cristine teve que aprender a lidar com a sociedade ainda preconceituosa e machista. A sociedade não só te impõe, como ela é cruel, né? Eu nunca vi ninguém perguntar para um homem por que ele não quer ser pai, né? Isso só é cobrado da mulher. A mulher é perguntada por que ela não quer ser mãe. Se tu conversar com um homem mais velho e ele não tiver filhos, é uma coisa normal. Não ter filhos não impede de dar amor aos sobrinhos netos. Também dedicou 7 anos ao trabalho voluntário com crianças carentes, dando carinho, atenção e até mesmo sendo chamada de mãe. A gente ia uma vez por mês, era uma coisa bem
despretensiosa, assim, mas a gente conseguiu fazer uma rotina com eles e mantenho contato com eles até hoje, assim, alguns já têm filhos, eu conheço os filhos, então é muito gratificante, né, e eles não tinham esse papel de mãe, né. Cristine tem 2 filhotes de gatos em casa, que trata como filhos peludos. Hoje tem certeza que fez a escolha certa e fala das vantagens. A liberdade, né, de tu poder fazer o que tu quiser na hora que tu quiser, poder dormir a noite toda, porque eu escuto muita queixa, né. Segundo estatísticas, na última pesquisa do IBGE, em 2010, 14% das mulheres brasileiras não têm planos de engravidar. Na pesquisa anterior, a porcentagem era somente de 10%. Cristina Góes também tem o mesmo ideal. Optou por não ter filhos. Não só nessa parte financeira, mas da tua própria disponibilidade, né? Eu acho que é uma doação muito grande, então tem que querer muito e principalmente nessa questão da dependência, né? Ela ainda lembra que muitos responsáveis cuidam de criança, mesmo não sendo pais biológicos, e que novas ideias devem surgir. Uma escola que tomou a iniciativa de fazer uma comemoração não específica ao Dia das Mães ou do Dia dos Pais, mas ao Dia do Quem Cuida de Mim, que as pessoas não podem ser hipócritas e gostaria de lembrá-las que nem sempre é a mãe e pai, principalmente, que é muito ausente, mas agora com a proximidade do Dia das Mães, lembramos mais da mãe, né? Que há muitas pessoas que cuidam das crianças porque têm esta vontade, né, de participar da educação efetivamente, né? Então, acho que vamos devagar, vamos mudando um pouco isso, embora, claro, nós ainda vivemos nessa realidade. Aí. O Jornal da RDC fica por aqui, você fica agora com o Cruzando as Conversas. Uma boa noite, um excelente final de semana em família e um feliz Dia das Mães. Tchau!